tarde, então, a todos, a todas. Nós vamos mais uma vez pedir a ajuda de Nossa Senhora para esta nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que sejamos sempre servos da palavra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São todos muito bem-vindos e bem-vindas. No primeiro encontro nosso, eu chamei atenção para a questão da genealogia de Mateus. Então aí, a questão de ascendência e descendência. Vimos também o que é um filho natural, ou seja, gerado por aqueles que vão acolher a criança, e um filho legal, aquele que é adotado. Depois eu pedi que lessem para o segundo encontro o livro de Ruth. E aí eu quero chamar a atenção para um aspecto importante, tanto no livro de Ruth, quanto também no livro de Tobias. E eu não tratei disso a semana passada. Então, voltando no tema ainda da semana passada, se vocês olharem aí no que foi postado, está aqui no livro de Tobias, capítulo 7. Eu escrevi a organização da casa, pai, mãe, filhos e filhas. E eu quero tratar disso nesse momento. Por quê? Porque isso vai nos ajudar bastante. Ajudar bastante em que aspecto? Hoje, quando nós falamos de casa, pai, mãe, filhos e filhas, nós falamos de uma organização social. Um determinado homem, como uma determinada mulher, gera filhos e assim forma uma família. Este homem eu dou o nome de genitor, porque ele gerou alguém. Esta mulher eu dou o nome de genitora, porque ela gerou alguém. Agora hoje são considerados filhos e filhas somente aqueles que este casal vai gerar. De tal maneira que os que são gerados pelo mesmo casal são chamados de irmãos. Então, pai, mãe, filhos e filhas, ou seja, pai, mãe e os irmãos. Ora, no tempo em que a Bíblia foi escrita, não era assim. A organização social era outra. Você terá os genitores, ou seja, o homem e a mulher. Nós teremos as gerações, os que foram gerados por este genitor e esta genitora. Mas, quando a Bíblia fala de pai e mãe, não está falando dos genitores. Não está falando de quem gerou. Bom, mas está falando de quem então? Está falando da organização da casa. É azul, vermelho, preto, vermelho. Organização da casa. Casa, para eles, não era a construção e a habitação de cada um. Hoje o sonho de toda a família é ter uma casa. Na época, se quisermos repetir, o sonho de todos os genitores é ter uma morada. Por que eu faço essa diferença? Porque a casa o que é?
Uma morada aqui, outra aqui, outra aqui, outra. Muito bem. Cada morada dessa tem um genitor e uma genitora. E tem a prole, aqueles que foram gerados. Tá bem? Agora, o mais velho do grupo. Mais velho do grupo. Não da habitação, mas do grupo. O grupo são essas várias habitações. Quem é o mais velho daqui? Fulano de tal. Ele será o pai. O pai. A mais velha do grupo, não a genitora, mas a mais velha do grupo. Pode ser até um da prole. A mais velha do grupo é a mãe. E todos os que moram, que pertencem a esse grupo, que pertencem a essa casa, são filhos e filhas. Por isso são irmãos. Não quer dizer que foram gerados do mesmo casal, mas são irmãos. Ah, padre, você está dando um jeitinho para explicar os irmãos de Jesus. Não! Qualquer livro de sociologia, de antropologia, ou então qualquer estudo sobre as tribos indígenas até hoje é assim. O mais velho eles chamam de cacique. Na época eles chamavam de pai. A mais velha, eu não sei como eles se chamam, os índios, mas é chamado mãe. Então nem sempre o pai é casado com a mãe. Porque não se trata de um vínculo afetivo ou de casamento, mas são os dois mais velhos, o restante são os filhos. Então você vai ver Noé que vai se deitar com uma filha, e a turma diz incesto, lá no Gênesis. Não, a filha era companheira dele, não quer dizer que foi gerado por ele. Qual é a função do pai? Administrar. Administrar o quê? Todo mundo plantou arroz. Então agora, o quanto nós vamos precisar de arroz para cada habitação? Esse precisa de 2 sacos, aquele 1 saco, esse 4 sacos. E o que sobra? Ele vai vender para uma outra casa. E o dinheiro fica para todos. Qual é a função da mãe? Educar os filhos. Ela que ensina a ler e a escrever a todos. Como é que ela faz isso? Ela faz todos, não é? Decorar os salmos, e aí você tem os salmos na ordem alfabética. Claro que a ordem alfabética o hebraico, não o português. E depois ela ia mostrando as letras, juntando, formando palavras. É assim que eles vão aprender a ler e a escrever. Tá bem? Ora, o que acontece? Quando esta casa, que eu vou agora falar em hebraico, hein, para vocês. Beit. Quando esta casa, esta Beit, atinge mais de 50 pessoas, então ela é dividida em 2. Então vamos ficar, digamos, tem 80, então fica 40 para uma casa, 40 para outra. E vai formando outras habitações. Ouvi, pois, casa de Israel,
Israel foi o que deu início à casa. Mas depois vai crescendo e vai se dividindo. Então você terá na Bíblia vários personagens que têm 150 anos e gerou filhos e filhas. E a gente fica pensando, mas eles contavam o tempo de maneira diferente? Não! Porque Matusalém viveu 900 anos. Quem é Matusalém? Foi uma pessoa, mas depois a sua casa foi se multiplicando, e a casa Matusalém levou 900 anos para que fosse extinta. Então a idade de Matusalém, 900 anos, não o indivíduo, mas a casa. Tá certo? Ora, por que eu estou falando tudo isso? Porque você vai ver Noemi voltando e aqueles que a acolhem dizem, essa é a nossa irmã. É a nossa irmã. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e já não serão dois, mas uma só carne. O fulano vai se casar, ele casa aqui com uma outra casa. Betlehem, casa do pão. Betsaida, casa do peixe. E assim por diante. Ora, esta casa, ela então, todos que pertencem a esta casa são irmãos. Não quer dizer que tem os mesmos genitores. Aqui tem genitor, aqui tem genitor, prole. Aqui tem prole, menino e menina, adolescentes. Agora, de quem eles são considerados filhos? Do pai, que é o mais velho. Ah, mas ele não me gerou? Aí é que está. Não está vinculado a quem te pôs no mundo, mas a quem cuida daquele grupo. Assim também você vai ver, Tobit vai mandar Tobias. E quando ele chegar lá, aonde vai se encontrar com aquela que será sua esposa, ele será acolhido como filho. E também ela será apresentada como irmã. Ou seja, eles eram de uma mesma casa, aumentou o número de pessoas, se separaram, cada um foi cuidar da sua vida. Mas eles são da mesma casa, Muito bem, então, eu estou tratando disso, porque nós vamos ver daqui a pouco, não sei se hoje, eis que sua mãe está lá fora com seus irmãos, suas irmãs. E aí Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai. A gente acha estranho tudo isso, porque nós não acreditamos no que nós falamos. O que é que nós falamos? Que Deus é nosso Pai e que somos irmãos. No entanto, não me consta que um único casal gerou todos nós. Não. Cada um de nós tem o pai e a mãe, tem os genitores. Mas na igreja somos todos irmãos. Quem é o nosso pai? Não é o Papa, não. É Deus, porque não tem ninguém mais velho que Deus. Quem é nossa mãe? Não é Nossa Senhora, não. É a igreja. Porque ela é quem nos educa. Quem somos nós? Irmãos e irmãs.
Então veja que a organização da nossa igreja, segue esse modelo da casa. Alegres vamos à casa do Pai. Lembra dessa música? Ou a gente canta só de boca para fora? Cada um de nós tem a sua habitação. Mas aonde é a casa do Pai? Aí a gente se reúne na igreja. E é por essa razão, a mãe educa. É por isso que a serpente vai tentar Eva e não tentaria o Adão. Por que isso? Porque o que a Eva ensinar, está ensinado. Ela que educa. Então, olha o papel dos educadores e o papel das mães e dos pais atualmente. Educar seus filhos no caminho certo, para depois não serem expulsos da grande casa que o pai comanda. Bom, eu creio que eu vou para frente, mas se tiver alguma dúvida, é muito bom que vocês, então, enviem esta dúvida para nós. Hoje nós vamos tratar da Anunciação. São Mateus não traz o relato da Anunciação. Por que será? Primeiro, porque ele já registrou que Jesus é gerado por Nossa Senhora e não por São José. Vamos lembrar do capítulo 1, versículo 16. Né? Gerou José, da qual nasceu Jesus. Esse é o primeiro ponto. Muito bem. Utilizando o livro de Tobias, São Mateus recorreu à presença de um anjo que veio explicar a ação de Deus por meio de um sonho. Ora, nós já vimos que anjo é uma questão de fé. Anjo não existe, me prova que não existe. Anjo existe, então me prova que ele existe. Ou seja, é o tipo do argumento que não há prova. Ou você crê, ou você não crê. Mas com sonho é a mesma coisa. Você diz para mim, hoje eu sonhei, eu digo, prova que você sonhou. Ou então, não, eu nunca sonhei, prova que você nunca sonhou. Não tem como provar o sonho. Ou eu creio na tua palavra e ouço o que você sonhou, ou eu não creio, vou dizer, dá licença, tenho mais o que fazer. Agora imagine o que São Mateus está propondo, está convidando. Ele está dizendo que por meio de um sonho, que ninguém pode provar, veio um anjo que também ninguém pode provar. Então, ou você acredita na explicação que foi dada para São José e que aceitou Nossa Senhora, ou não acredita. Ah, essa história está mal contada, alguém engravidou Maria. É um caminho que nós que temos fé não acreditamos. Agora você diz, não, está escrito no Evangelho de São Mateus que Jesus é obra do Espírito Santo e que um anjo veio em sonho e contou para São José. Ora, a gente acredita porque eu creio no Evangelho. Então a base para a nossa fé é o Evangelho. Não existe uma explicação científica, ou seja, que todo mundo olhando vai chegar na mesma conclusão. Não. Ou você crê ou não crê. Agora, tudo no Evangelho vai ser assim, viu? Ou você crê ou não crê. A história de que eu creio nessa parte, essa parte eu não creio.
Isto não é possível. Ou cremos em todo o Evangelho por completo, ou não cremos. Ah, mas tem só esse versículo que eu não acredito. Então não vale. Tem só esse versículo que eu acredito, então não vale. Ou crê em tudo ou não crê. Agora, muitas vezes, nós confundimos não acreditar com não aceitar. Se você não aceita, é um direito seu. O que não é possível é você ou eu, qualquer um de nós, contestar no que está escrito. Porque o que está escrito permanece há 2000 anos. E nós temos quanto de idade? Ora, como é que eu posso, com a minha idade, contestar uma tradição de 2000 anos? Eu teria que ter pelo menos 2000 anos para debater de igual para igual. Vamos lá, que aqui já tem uma pergunta do Geraldo Bontempi. Bom, se puder falar em algum momento sobre a segunda vinda de Jesus. Não posso falar, porque a proposta é sobre Nossa Senhora nos Evangelhos. Podemos tratar disso em algum ponto. Esse tema é o da parousia, é assim que se trata, parousia, a segunda vinda de Cristo. Podemos tratar, é algo muito importante. Mas poderíamos preparar a festa do Cristo Rei falando da segunda vinda do Senhor. Desta vez não vai dar, mas deixamos aqui anotado, e se houver mais gente interessada, a gente pode montar um momento, um ponto, um dia ou alguns encontros sobre a segunda vinda do Senhor. Não vou tratar não porque não seja importante, mas é porque o tema aqui é outro. E nós temos pouco tempo para tratar disso, tá bom? Então veja, São José, ele acreditou, está assim no Evangelho, e ele assumiu Maria. Agora, quem não aceita, é uma questão de fé. A anunciação aparece no Evangelho de São Lucas. E também São Lucas vai utilizar como recurso o anjo, que é uma questão de fé, como nós já vimos. Agora nós podemos perguntar o seguinte: se estava somente o anjo e Nossa Senhora, como é que São Lucas ficou sabendo da conversa? E aí nós temos que explicar isto, porque senão, se alguém que diz, mas o anjo conversou com a Maria e disse, o Espírito virá sobre ti, e a criança que nascer é filha do Altíssimo, né? Ué, mas se só estava Nossa Senhora e o anjo, como é que São Lucas ficou sabendo? Alguém poderia dizer, ele ouviu atrás da porta. Não, cristão não tem esse costume, viu? Não tem mesmo. Mas de qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção é para isso. São Lucas ainda não pertencia ao grupo de Jesus. Jesus nem nasceu. Não tem nem discípulos dele ainda. É uma conversa do anjo com Maria. E São Lucas, ele vai conhecer todo o histórico de Jesus a partir de Paulo. E Paulo começa perseguindo os cristãos. Então, como é que o Lucas ficou sabendo disso? Alguém pode derrubar o argumento de que o que está escrito com São Lucas é verdadeiro ou ele inventou. Vamos dizer, inventou? Não, nós não vamos por esse caminho. Por quê? Porque eu quero defender o Evangelho? Não, é porque tem uma explicação objetiva. A explicação é esta. Você tem a cidade de Éfeso. Eu acho que eu errei a citação aqui. Eu vou só conferir
para ver se está certa. A cidade de Éfeso. João diz, tá, já lembrei. De fato, veja uma coisa, eu vou ler esse trecho, porque ele é muito importante. Está aí, para quem não conseguiu pegar a apostila, João 19, de 25 a 27. João 19, de 25 a 27. A minha assessora aqui vai me ajudando. Ela fez um sinalzinho assim, ó. Escreva. Não, mas é bom. É muito bom. Né? 25 a 27. Então diz assim: perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, portanto, são da mesma casa, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe perto dela, o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Atenção agora! E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Ora, o que acontece? São João ouve o pedido de Jesus. São João ouve o pedido de Jesus, aceita de cuidar de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, então, vai para conviver na mesma casa que João. Estão todos me acompanhando, não é? João acolheu Maria e passou a cuidar dela. Muito bem. O que acontece? João vai para a cidade de Éfeso. Ele vai ser exilado, está lá no Apocalipse. Ele vai ser exilado e o seu exílio será muito perto de Éfeso. Deixa eu te mostrar aqui. Não está aí no texto, viu? Eu esqueci de pôr. Apocalipse, capítulo 1, né? Versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele manifestou sinais por meio do anjo enviado ao servo João, ao qual atesta tudo quanto viu o Senhor da palavra de testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor. Tá. Aqui, onde é que está? Na Vianesa. Eu queria mostrar que ele foi, quem sabe você me ajuda aí, procurando, no capítulo 1. Ele vai ser exilado para a ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos. E a ilha de Pátimos faz todo o conjunto das igrejas da Ásia. Uma delas será Éfeso. Então, João indo para Pátimos, ele acaba indo morar em Éfeso. É na Turquia hoje. Tanto que muitas peregrinações já foram para ver onde Nossa Senhora morou. Isso é histórico, isso a arqueologia prova que Maria, Nossa Senhora, e São João Evangelista moraram em Éfeso. Ora, o que acontece? Depois que o Paulo se torna cristão, ele vai evangelizando até chegar em Éfeso. Tanto que nós temos a carta aos Efésios. Ao mesmo tempo, nós temos no Evangelho de João, no Apocalipse São João,
capítulo 2, versículo 1, aonde ele escreve ao anjo em Éfeso. Então, João e Paulo cuidaram da mesma comunidade. A comunidade é os Efésios. Ora, João tem como companhia Nossa Senhora. Paulo tem como companhia Lucas. Então, com certeza, em Éfeso, entre um cafezinho e outro das 3 da tarde, Nossa Senhora contou muitas coisas para Lucas. Então, nós cremos que é Nossa Senhora quem vai contar para ele tudo o que aconteceu. Porque, veja bem, São Marcos diz, Jesus, vamos ler, para não inventar. É importante. Já acharam aí a ilha de Patmos? Apocalipse 1, 9. 1:9 é a ilha de Patmos, Apocalipse 1:9. Tá bom? O Moro João é que passou pra gente. Pronto. Apocalipse 1:9. Agora, nós estamos vendo, vamos voltar para eu poder relembrar. Apocalipse 1:9 fala da ilha de Patmos. Muito bem. Ilha de Patmos pertence às igrejas da Ásia. As igrejas da Ásia, uma delas é Éfeso, onde tanto Paulo escreve a carta aos Efésios, quanto no Apocalipse, capítulo 2, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então, tanto João, que convivia com Nossa Senhora, estava em Éfeso, quanto Paulo e Lucas estão em Éfeso também. Ora, é aí nesse encontro de Lucas e Nossa Senhora que certamente ele tomou as informações. Por que ele está interessado nessas informações? Porque na medida que o assunto vai sendo tratado, vai surgindo dúvidas. E nós sabemos, não dá tempo de explicar hoje, mas acredita no que eu estou falando, por favor. Nós sabemos que Marcos foi o primeiro evangelista a escrever. Não está nessa ordem na Bíblia, mas o Marcos é o primeiro. E ele começa assim, Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para ele, Jesus Cristo é Filho de Deus. Aí alguém, sempre tem alguém que diz, mas todo Filho de Deus também tem alguém que o gerou, ninguém nasceu de chocadeira. E aí Mateus, que é o segundo, vai dizer, é assim, Mateus 1:1 nós já vimos. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, aí nós já vimos tudo isso. Aí, vem lá no versículo 16. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. E São Mateus, como vem da cultura judaica, ele se preocupa mais com a linhagem do genitor e não da genitora. Então ele vai apresentar o sonho de José, que nós já tratamos aqui. No caso de Lucas, alguém vai perguntar, escuta, mas como é que São José, como é que São José ficou sabendo? Como é que é isso? Que história é essa? Como é que Jesus foi gerado sem a participação de um homem? E aí então São Lucas vai explicar isso. Explicar a partir do quê? Com certeza, ele pergunta a Nossa Senhora, mas escuta,
Como é que foi esse fato? Nós cremos que Jesus é gerado como Filho de Deus, sem participação humana. Mas como que aconteceu isso? E aí Nossa Senhora vai explicar, né? Nossa Senhora vai explicar. Muito bem. Estão me pedindo o sinal do peixe, daqui a pouco eu falo, isso é fácil, tá? Então, aí, de qualquer maneira, aparece a anunciação no Evangelho de Lucas, e nós cremos que foi Nossa Senhora quem contou isso. Ora, está respondido então. Como é que São Lucas ficou sabendo? Creio que esteja respondido. O nascimento de Jesus é obra do Espírito Santo. Tanto Lucas quanto Mateus falam a mesma coisa. Lucas 1,35 e Mateus 1,16. 35 do Lucas diz assim, vamos ver. Eu escrevo a citação, depois não lembro direito. Vamos lá. Mas a gente... 1,35. Está aqui, olha. O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Aí é que está. E também o Mateus que diz, né? Gerou José, da qual, esposa de Maria, da qual nasceu Jesus. João 1,16. Viu, padre, esse Moro João, ele colocou assim, sinal do peixe no Evangelho de Marcos. Sim, tranquilo, não tem problema. Eu vou tratar disso, mas primeiro eu quero terminar o tema de hoje, porque senão a gente vai pegando outros assuntos, né? E só para lembrar, podem fazer as perguntas à vontade, que isso sugere para a gente outros estudos. Esse aqui foi motivado por um pedido do Papa, e que a Diocese de Santo André aderiu. O Papa disse, vamos dedicar o mês de maio a contemplar Nossa Senhora. O bispo Dom Pedro, não sei se terminou já, ainda não conferi, mas ele tratou sobre os dogmas marianos. O padre David tratou sobre a Mariologia. E aí eu disse, então, para contribuir, eu vou dar os textos bíblicos, para facilitar o pessoal a compreender. É daí que surgiu esses encontros nossos. Mas podem perguntar, se não couber nas nossas explicações aqui, a gente organiza um estudo, não tem problema nenhum. Tá bem? Tanto São Mateus quanto São Lucas afirmarão que Jesus não foi gerado por São José. E isso, meus irmãos, não é somente na Bíblia Católica que está assim. Todas as Bíblias tratam da mesma questão. Tanto São Mateus quanto São Lucas afirmam isso. Agora, e a visitação? É a mesma história. Só estava Isabel e Maria. Como é que São Lucas fica sabendo? É um outro cafezinho. Um outro cafezinho. Eu falo cafezinho porque eu não sei. O que nós sabemos é que ele teve contato com Lucas, porque São João e Nossa Senhora estiveram em Éfeso até a morte dos dois. Lucas e Paulo estiveram 3 anos e meio em Éfeso. Para você pesquisar muita coisa, sobretudo em se tratando da pessoa cujo fato ele vai narrar. Então ele perguntou com certeza. Só que antes de entrarmos na visitação, que é Lucas 1, de 39 a 45,
nós temos aqui algo só para lembrarmos. Maria, Nossa Senhora, vai visitar Zacarias e Isabel. Zacarias significa o Senhor se lembrou. Sacar é lembrar. Yah é Javé, Deus. O Senhor se lembrou. Isabel não existe no texto grego. Isabel é Elizabeth. Elizabeth. Com certeza, hoje a gente fala Beth, fala, fala Isabel. Isabel é uma forma resumida do nome. Por exemplo, quando você fala Sebastião e outro fala o Tião, é uma forma resumida de falar Sebastião. Então, Isabel é a maneira resumida de falar Elizabeth. Elizabeth significa Deus constrói uma casa. Então, a pergunta é esta: Zacarias e Isabel eram marido e mulher mesmo? Ou os nomes deles querem significar o nascimento de São João? Deus se lembrou do seu povo e construiu uma nova casa. Qual é essa casa? Maria. Maria, ela vai gerar, vai criar uma nova casa. Ora, quem criou a igreja foi Jesus. Nós não temos dúvida disso. Mas o primeiro sacrário de uma igreja foi o útero de Nossa Senhora. Ora, então Jesus já está aí criando a igreja. Por isso que para nós, ela é a mãe da igreja. Mãe de Deus e mãe dos homens. Nossa mãe, mãe de Jesus. Enfim, vários títulos que são dados. Então veja, se você quer considerar Zacarias e Isabel como um casal, ótimo, sem problema. Se você quer considerar uma reflexão de São Lucas, onde Deus se lembrou do povo finalmente e construiu uma nova casa, também sem problema nenhum. Se você acha que São João é primo de Jesus, isto melhor corrigir, é irmão, por causa da casa. Por isso, algumas Bíblias, para não criar polêmica, coloca parente. Eis que a sua parenta já está de 6 meses, aquela que julgavam todos estéreis. Então, veja bem, não existe uma biografia. O Evangelho não é um livro para contar a história de um personagem. O Evangelho é um livro que nos ajuda a entender o significado de cada pessoa, o significado de cada acontecimento, o significado do amor de Deus. Aí é que está. De qualquer maneira, é Isabel que nos dá a base para o que eu estou falando. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. O ventre de Maria é o primeiro sacrário. Todo mundo sabe do que eu estou falando. O sacrário é aquele chamado cofre, aonde nós colocamos a nossa maior riqueza, que não é ouro nem é prata, mas é Jesus, as hóstias consagradas. Então, quando nós olhamos o sacrário, impossível não lembrar de Nossa Senhora.
E quando nós olhamos Nossa Senhora, impossível não lembrar de Jesus. Então, esse é o ponto importante. O Evangelho quer nos conduzir a contemplar as maravilhas de Deus. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? É aqui que está a maravilha da mensagem. Normalmente, o menos importante é que visita o mais importante. Jesus sendo Deus, Isabel que deveria visitá-lo. Não, sempre foi assim. Deus sempre é que tomou a iniciativa e sempre procurou o seu povo. Até Adão. Adão vai pelo meio do jardim e Adão ouve os passos e se esconde. E Deus vai procurando Adão, dizendo: cadê você, Adão? Adão já cometeu o pecado e Deus já está atrás dele. Ora, você tem de um lado, não é? Adão e Eva, depois deles vem Caim e mata Abel atrás do Caim. Eu estou falando de pecadores. Imagina Isabel, que diante de Deus é sempre muito fiel. No entanto, Deus é quem toma a iniciativa. Deus quem procura Moisés. Deus quem procura Pedro. Olha o evangelho de hoje. Pedro, tu me amas. Aí é que está. Então, é importante nós vermos isto. A misericórdia de Deus está aí. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? A mãe do meu Senhor. Ora, essa expressão, meu Senhor, é uma expressão do ressuscitado. Então, para São Lucas, já o encontro de Maria e Isabel já é com o ressuscitado, embora nem tenha nascido ainda. Olha que beleza. Eu, pelo menos, acho. É fantástico. De qualquer maneira, Nossa Senhora, então, contempla a presença de Deus na história dela. A minha alma engrandece, Senhor, exulta meu Espírito em Deus, meu Salvador, né? Porque Ele olhou para a humilhação de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim grandes obras, né? E aí que vai. Conforme prometeram nossos pais, Abraão e toda a sua descendência, ela consegue ver Deus na história dela. A pergunta que não quer calar: nós conseguimos ver Deus na nossa história? Ou falta um pouco de contemplação? Eu creio que agora no tempo da pandemia, nós estamos tendo mais tempo de contemplar. Então aproveita esse tempo para que você possa, de fato, contemplar quais são as ações de Deus na minha vida. Anote isso, é bom para você não esquecer. Anote. A gente sempre acha que a vida é muito pesada, sempre tem muitos problemas, né? E não estou negando nada disso. Mas olhar a presença de Deus em nossa vida nos surpreende. Porque nós vamos nos dar conta de por que é que nós somos capazes de enfrentar tantos problemas. Não fomos nós. Foi Deus nos orientando. Não fomos nós sozinhos, foi Deus nos orientando.
E por fim, então, esse cântico que Nossa Senhora canta, magnífico, na realidade não é autoria dela. Nós temos em 1 Samuel 2, de 1 a 10. 1 Samuel 2, de 1 a 10. 1 Samuel 2 vai falar de Ana. Ana. Quem é que tem Ana? Ana, ela não tem filhos. Então, ela fica muito chateada. Hoje a mulher se sente humilhada se ela não tem um salário para pôr em casa. Também na época de Isabel, de Maria, a mulher se sentia humilhada se não tivesse gerado nenhum filho. Ela dizia, como é que eu vou contribuir com a casa? Parece que eu sou um peso morto aqui, não contribuo com nada. Então, ela vai no templo e faz uma promessa. Se eu engravidar, eu não vou querer o filho para mim. Eu vou trazer para que o templo possa torná-lo um grande homem. E assim, nós temos então a oração da Ana com esta promessa. Capítulo 1, a partir do versículo 12. Ela estava rezando, e o sacerdote ficou observando como ela prolongava a oração, observava a boca dela. E Ana apenas murmurava, seus lábios se moviam, mas não se podia ouvir o que ela dizia. E por isso Eli julgou que ela estivesse embriagada. Então lhe disse Eli, até quando estará embriagada? Livra-te do teu vinho. Ana, porém, lhe respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada, não bebi vinho nem bebida forte. Derrama minha alma perante o Senhor. Não julgues a tua serva como uma vadia. É por excesso de sofrimento e de afrontas que tenho falado até agora. Ele então lhe disse, vai em paz, e que Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Respondeu ela, ache tua serva graça aos teus olhos. E mulher segundo o seu caminho, e a mulher seguiu o seu caminho, comeu o seu aspecto não era mais o mesmo. Ora, as orações foram atendidas, e a partir daí, Ana vai levar o seu filho para o templo. E aí faz esta oração, capítulo 2. Então Ana proferiu esta oração. O meu coração exulta no Senhor, meus chifres celebram ao Senhor, minha boca se escancara contra meus inimigos, porque me alegro em tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque outro não há além de ti, e rocha alguma existe como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote de seus lábios arrogância, pois o Senhor é o Deus cheio de saber, e por ele as ações são pesadas. O arco dos poderosos é quebrado, e aí vai, né? Levanta do pó o fraco, ele guarda o passo dos que lhe são fiéis, aí por diante. É a partir desta oração de Ana que vai compor a exultação de Maria. Já estou adiantando, hein? Ana levou Samuel para ser educado no templo. E nós vamos ver Maria dando bronca em Jesus e tirando ele do templo. Lembra quando perderam Jesus? Mas isso
é assunto para o próximo encontro nosso. De qualquer maneira, aqui a Virgínia Penella diz: a igreja também é nossa mãe. Você consegue dissociar Nossa Senhora da igreja? Eu não, Virgínia. Para mim, as duas estão intimamente ligadas. Eu acabei de dizer que ela é a primeira igreja, é o primeiro sacrário. Então, ela é a mãe da igreja. Agora, sem ela, Deus tem seus caminhos, mas pelo que foi revelado, não teríamos a igreja. E sem a igreja, também não tem razão de ter Maria. Porque, na realidade, Nossa Senhora é o gesto de amor de Deus para com a humanidade e de respeito. Porque Ele quis nascer dentro de uma família. Podia ter nascido num pé de jaca, de jabuticaba. Não, Ele falou, eu quero nascer ser uma família. Sinal do peixe em Marcos. Um momento só. Marcos tem a questão dos 5 pães e 2 peixes. Lucas também. Também João e também Mateus. Então não dá para a gente reduzir na questão de um peixe, de um evangelista. Ora, o peixe, ele em grego é iktos, que é Jesus Cristo, Senhor e Deus do universo. Jesus Cristo, Deus tu teu. Iktos. Então, o peixe sempre foi o sinal dos primeiros cristãos. Então, para saber se era cristão ou não, eu desenhava um peixe. Como eu fiz aqui. Não, isso é um esboço de peixe, né? Como eu fiz aqui. E aí o outro vinha e fazia assim. Os olhos e a boca. Eu sabia que era um peixe. E aí eu sabia que o outro também era cristão. Porque iktos é exatamente, né, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. As iniciativas. Jesus Cristo, né? Aí é que está. Então é isso. Mas também Tobias tem aqui, viu? Tobias tem participação. Porque afinal de contas, Rafael manda ele catar o peixe, né? E Jesus, ao invés de distribuir peixe. A Bíblia ela é dinâmica, ela é maravilhosa. A Bíblia é muito boa. Deu nosso horário. Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Apenas então lembrar a todos que sexta-feira nós teremos mais um encontro, aonde nós vamos tratar do nascimento de Jesus e aí por diante. Eu creio que vamos precisar de mais um encontro, viu? Vamos ver. Que Deus nos ajude. Então, tenha uma boa tarde, um bom final de semana. Para quem vai participar da missa aqui na São Bento, será a transmissão 10 horas da manhã. E até sexta-feira, se Deus quiser. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau mesmo.